Qual a diferença entre o nome social e o nome retificado na prática? Proteção. Na minha perspectiva, proteção. Infelizmente, hoje, quando você coloca o nome social, ele vai aparecer o nome social e o nome de registro civil, os dois nomes Juntos. no RG. Tá? Então, vai aparecer nome social, tal. Nome de registro civil, tal. Quando você entrega o documento em qualquer lugar, seja num cinema, numa viagem, numa parada policial, seja numa matrícula de escola, seja em qualquer momento que esse documento for apresentado, nós somos uma sociedade extremamente transfóbica. Ali, compulsoriamente, você já está expondo a sua identidade, você não está tendo direito à intimidade, a escolher se naquele ambiente você quer ou não falar da sua identidade. Você não tem direito de escolha e você já está possível de correr algum ato de transfobia, um olhar, uma discriminação, Você nunca sabe quem vai ver Você aquele não documento. sabe quem vai ver aquele documento. Exatamente. Então, assim, a questão do nome social é a forma com que ele é aplicado, ele expõe compulsoriamente a identidade de gênero da pessoa. Então, expõe essa intimidade, esse direito de escolha de aqui neste ambiente eu vou contar que eu sou trans, aqui não, porque eu não me sinto mais seguro aqui. Isso não tem quando você tem nome social. Quando é retificado, não. Quando é retificado, não. Porque só vem aquele nome. Porque é o nome de registro civil, Sim. se passa. Então, Perfeito. a Ágata tem os documentos retificados. Então, hoje o nome de registro civil dela é Ágata. E ponto. Sexo feminino. Então, qualquer lugar que dê esse documento. Então, hoje ela escolhe. Ela só vai falar num ambiente que ela é trans quando ela quiser. Entendi. Quando ela se sentir segura, quando ela se sentir confortável. Entendi. Se ela desejar. Senão, ela não vai falar. Exatamente. Então, é a questão de proteção. Porque é a linha tênue entre o esconder e proteger. Exatamente. Novamente, né? Não é Exatamente. que você está escondendo a pessoa, mas você está protegendo dela sofrer E a uma privacidade violência também, né? compulsória. Exatamente. Dela nem... da palavra trans chegar antes da palavra pessoa. Perfeito. É a questão, a bandeira trans chegar antes da humanidade. A gente tem uma humanidade. Do ser humano, né? Então a bandeira trans chega antes do ser humano, da humanidade daquela pessoa. E a retificação, não. Eu protejo que aquela pessoa chegue. Perfeito. E quando ela quiser trazer a pauta, e quando ela quiser trazer a sua identidade, ela vai trazer da forma com que ela se sentir mais confortável pra quem E é ela muito quiser. difícil, né? A retificação. Tem um processo a seguir. Pessoas trans maiores de 18 É mais anos fácil. podem fazer no cartório. Tá. A questão é o custo disso. E aí, para aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade econômica, né? Que estão em situação de marginalização, aí elas têm mais dificuldade de acesso. Certo. Mas ainda, alguns estados fazem, em junho, que é o mês do orgulho LGBTI, fazem mutirão de retificação. Então, há uma possibilidade de acesso. Nesse aspecto. Nesse Tem uma aspecto. janela que se abre Que se abre às vezes, em né? junho. Em junho, Aham. só. Mas é mais difícil para as pessoas com vulnerabilidade econômica. Para as outras, é só ir para o cartório e fazer. Maiores de 18 Maiores de anos. 18 anos. Os menores de 18 anos é só via judicial. Tá. Só que o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça não regulamenta como vão acontecer esses processos. Eles vão acontecer na vara de família, na vara civil, na vara da infância e na vara de registro. Em todas? Não, ele não fala em qual vai acontecer. Ah, tá. Então você pode abrir o processo na vara da civil e o civil jogar pra família. Aí família vai falar que isso é de registro. Aí registro vai virar e falar que é vara de infância. E um juiz pipocar pro outro. Entendi. Porque ninguém quer pegar essa batata quente. Uhum. Também não regulamenta quais documentos são necessários. E nem o tempo que isso tem que acontecer. Então a gente tem processos de 3 anos na justiça. A gente tem processos em que o juiz pediu fotos de antes e depois. Por que o juiz precisa ter acesso a essas fotos num processo judicial de retificação? Né? Ou pediu que a mãe escrevesse de próprio punho, que tivessem testemunhas. Pra quê? Né? Violentar, revitimizar a vítima que tá ali posta. E como a gente entende que a proteção da criança, né? A retificação é um processo de proteger a criança, deveria acontecer rápido, ágil, de forma simplificada, com os documentos que são necessários, mas de forma simplificada. Entendi. Então, é muito difícil famílias terem acesso a isso, porque a gente tem um sistema judiciário despreparado para essas questões. A gente fez esse ano o primeiro mutirão de retificação do mundo de crianças e adolescentes trans. Foram 106 audiências em um dia. Foi lindo, de forma humana, respeitosa, com todos os documentos, seguindo o rigor da lei, mas de trazer dignidade. Entendi. É proteger essas famílias, Porque né? senão pode se tornar um processo muito longo. Muito longo. Se não for mutirão. Se o juiz pipocar de um lado para o outro, aí até achar uma vara que aceite acolher, aí o juiz vai pedir isso, vai pedir aquilo. Aí veja, a criança já está em acolhimento em ambulatório especializado, porque a gente tem ambulatórios especializados para crianças e adolescentes trans. A criança já tem a psicóloga em algumas dela. cidades.
Mas a maioria que acaba participando do ambulatório, né? Dos ambulatórios. A maioria das crianças e adolescentes trans já estão com algum acompanhamento psicológico. Aí o juiz vai lá, institui uma psicóloga da vara da justiça, que nunca falou sobre crianças trans, que a gente não sabe o posicionamento, que não tem preparo para fazer o laudo, digamos assim. As sessões com a criança. Pra que eu vou revitimizar a criança? Por que eu não acolho o laudo do profissional que já acolhe essa criança? E que se responsabiliza. E que se responsabiliza, que assina esse relatório. A gente não fala laudo porque laudo é para doença. Sim, esse relatório. Perfeito, relatório. Esse relatório de atendimento, né? Por que a gente vai colocar... Relatório de acompanhamento mesmo. Por que a gente vai colocar um outro profissional que não tá nem aí? Então, assim, é ir violentando essas famílias. Então, falta ali uma regulamentação do CNJ para tornar esse processo mais acessível, mais ágil, a fim de proteger essas crianças. E tem algum movimento desse dentro do CNJ? Porque reflete o Supremo Tribunal Federal. O ano passado eu fiz uma denúncia, né? A ONG fez uma denúncia no CNJ, trazendo essas questões, a falta de regulamentação e a falta da incorporação do nome social em alguns estados, a desdém do decreto presidencial da presidente Dilma, de 2016, que fala que toda pessoa trans e travesti tem direito ao nome social. E aí nós temos 3 estados no Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, que falam que crianças não. A desdém da presidência, no decreto presidencial, o governador acha que ele pode. Então a gente faz essa denúncia. Rio de Janeiro também? Rio de Janeiro é só a partir de 12, Santa Catarina só a partir dos 18, no Paraná agora a partir de 16. Então, a gente faz essa denúncia no CNJ sobre esses processos do nome social não estarem sendo inclusos nesses estados e sobre a falta de regulamentação. O CNJ fez uma ouvidoria interna, passou para um juiz fazer e há um relatório positivo de que as denúncias são condizentes. Esse relatório foi entregue em abril do ano passado por essa pessoa contratada pelo CNJ, do CNJ. Ele vai em abril do ano passado falando que é condizente, que realmente é o cenário atual. E até hoje a gente não tem nada. Nada, né? Perfeito. Até hoje, a gente já provocou o CNJ outras vezes. Falou assim, e aí? O que vamos fazer? Tem algum grupo de trabalho? Se o CNJ está fazendo alguma coisa, nós não fomos notificados. Nas vezes que nós procuramos, nos mesmos meios que foi feita a denúncia, não fomos respondidos. Perfeito. Então, fica um limbo aí, né? E aí, enquanto movimento social... grito parado no ar. E aí, enquanto movimento social, a gente se mobiliza. Porque eles podem discutir o sexo dos anjos. Eu tenho que garantir a proteção dessas crianças. Então, a gente vai lá e faz os mutirões e se organiza para isso, né? Pra fazer o que eles deveriam estar fazendo. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história. Assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.